Olá, queridos, sejam muito bem-vindos, começando a nossa semana de lives, terça e quinta, no nosso horário já combinado aqui do meio-dia. E hoje vamos começar a semana, nossa primeira live, com um tema que eu, obviamente, acho apaixonante. Vamos falar do grande Max Planck, que é o pai da física quântica. E por que esse tema? Porque amanhã, dia 23 de abril, seria o aniversário de 167 anos, gente. Ninguém vive até essa idade, né? Mas amanhã estaríamos comemorando 167 anos do nascimento de Max Planck, que foi o pai da física quântica, né? Esse físico aí que deu essa colaboração tão importante, tão crucial para essa ciência, que trouxe essa nova compreensão do universo, essa ciência que trouxe tanto enriquecimento para a nossa vida, para a nossa compreensão de quem somos nós, do que nós estamos fazendo aqui, do que é a espiritualidade. A física quântica, ela vai trazer todo esse novo olhar para o ser humano, para o universo à nossa volta. Então, não poderia deixar de comemorar, não poderia passar em branco essa data tão especial, né, gente? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do Max Planck, alguns fatos, né, da vida dele. Vamos falar um pouquinho do nascimento da física quântica e, finalmente, como isso tudo impactou a nossa realidade, a nossa compreensão de mundo, e como que nós podemos trazer isso, principalmente de modo prático, para o nosso dia a dia e nos beneficiarmos. Então, meus queridos, para quem está chegando agora, o Max Planck, ele propõe a ideia do quantum. Por isso que ele é conhecido como o pai da física quântica, porque o Max Planck, ele existia um problema na entrada do século XX, né, por volta de 1900, que foi a radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro, para vocês entenderem de modo simplificado, diz respeito a, por exemplo, imagine que você pegue uma barra de ferro, né, e aqueça essa barra. O que acontece? Primeiro, ela começa a emitir uma luz vermelha, depois uma luz amarela, né? E por último, ela vai emitir a luz branca. Então, isso acontece por quê? Porque o espectro, né, de radiação que ela emite, a cor da luz que ela emite, varia de acordo com a sua temperatura. Né? Quem já fez o curso de física quântica viu lá que cada cor tem um comprimento de onda específico. Então, as cores vão mudando conforme a temperatura do ferro vai aumentando e vai emitindo radiações com frequências diferentes, né? E por isso nós vamos vendo cores diferentes. Só que esse experimento, pelas leis clássicas, a gente não conseguia chegar aos resultados que eram observados no laboratório. Porque aquela emissão, né, aquele espectro do corpo negro acontecia daquela forma, né, tudo que era observado e medido no laboratório não eram resultados que eram incompatíveis com os resultados calculados nas equações. Então, vejam que problemão, porque vocês sabiam que o método científico, né, a gente fala tanto do método científico, o método científico, ele funciona da seguinte forma.
Quando que uma teoria é cientificamente comprovada? Nós temos, né, o que nós chamamos de modelo matemático, que são as equações matemáticas, que nós vamos ali fazer os cálculos e chegar a um determinado resultado. E depois nós temos que montar o experimento no laboratório, pois toda equação matemática na física, ela está, na verdade, descrevendo um tipo de fenômeno físico. Por exemplo, se eu pego essa borrachinha aqui e deixo ela cair, né? Eu posso escrever aqui uma equação matemática que vai me dar o tempo que levou para esse objeto cair dessa determinada altura, dada a aceleração da gravidade que nós temos aqui. Se eu pegar esse mesmo objeto e levar para a Lua, onde a aceleração da gravidade é diferente, ele vai levar um tempo diferente para cair, né? Então, nós temos uma equação que descreve esse fenômeno. Nós vamos lá, fazemos as continhas na nossa equação e chegamos a um resultado. Por exemplo, vamos supor que levou aqui meio segundo para cair, né? Só que para o método científico realmente funcionar e nós dizermos que essa teoria é científica, eu preciso ir lá no laboratório, colocar o meu reloginho do laboratório medindo, colocar aqui a altura específica, soltar o objeto e fazer a medição propriamente. E essa medição tem que me dar o mesmo resultado que a equação deu, tá? Então, aí sim, aquela teoria está cientificamente comprovada. Então, por exemplo, nós temos hoje a teoria das cordas, que ainda não é cientificamente comprovada. Por quê? Porque nós não temos ainda tecnologia para montar um acelerador que consiga a energia suficiente para testar a teoria das cordas no laboratório, tá? Nós ainda não temos tecnologia para isso. Mas isso, por outro lado, não é nenhum bicho de sete cabeças na física, porque a teoria da relatividade, que todo mundo conhece, do Albert Einstein, também aconteceu isso com ela. Quando Einstein propôs a teoria da relatividade, também não se tinha tecnologia suficiente na época para testar se ela era realmente verdadeira ou não. Mas ela tinha todo um embasamento matemático muito consistente. E isso levava os físicos a crer que a teoria estava certa, como realmente estava, né? Até hoje nós temos aí experimentos que colocam à prova a teoria da relatividade, e a teoria da relatividade passou com nota 10 em todos os experimentos que ela foi submetida. Então, isso é o que acontece hoje, né, com a teoria das cordas, enquanto a gente não tem a tecnologia suficiente. Mas esse não é o tema de hoje. Eu falei disso só para exemplificar para vocês como funciona o método científico. E por que o Max Planck teve que sair com uma ideia totalmente nova a respeito da energia. Então, o que o Max Planck propôs? Que a energia, que na física clássica ela era considerada uma onda contínua, que se propagava continuamente, que interagia continuamente, por conta desse problema de explicar a radiação do corpo negro, Max Planck propôs que a energia eram pequenos pacotinhos. A energia não era aquela onda. O modelo de onda não foi descartado, né? A gente também considera a onda. É o que nós chegamos hoje, a dualidade onda-partícula, né? O modelo de onda ele não é descartado, mas Max Planck propôs que a energia também teria esse comportamento de partícula, que a energia seria vários pacotinhos que ele chamou de quantum. E o plural de quantum é quanta.
Então, a energia seria, na verdade, esse conjunto de quanta, né, que se propaga e interage através desses pequenos pacotinhos de energia. E o engraçado disso, né, que o pessoal depois perguntava, o Max Planck, nossa, mas como que você chegou a essa ideia, né? E o Max Planck brincava, foi um gesto de desespero. Porque, gente, é muito incrível isso, né? É muito incrível o insight, né? Assim, esse novo, né? E a física quântica foi muito legal, porque toda a construção dela, os físicos, eles foram colaborando dessa forma, né? Vamos propor que, né, conforme o Max Planck fez, vamos propor que a energia, na verdade, seja pequenos pacotinhos de energia. Ele propôs isso e deu certo. E aí ele criou a equação de Planck, que é uma equação muito simples, que tem apenas três elementos, né? Que é a energia, que esse quantum carrega, é igual a H, que é a constante de Planck, vezes Ni, que é uma letrinha grega, que é a frequência de vibração da onda. Então, você pega aquela onda de energia que a física clássica entendia, multiplica por esse valor bem pequenininho, que é a constante de Planck, você vai ter a energia que aquele quantum carrega, que aquele pacotinho carrega. Gente, lindo, elegante, né? Porque na física a gente diz isso, né? Que é uma teoria elegante, quando é uma teoria simples matematicamente, né? É uma teoria direta, sem muita coisa, sem matemática muito rebuscada, né? Então, e o Max Planck propondo essa ideia, aí ele realmente resolve esse dilema aí do corpo negro. Isso foi em 1900. E em 1905, Albert Einstein ainda usa essa ideia da quantização do pacotinho para explicar o efeito fotoelétrico, que era um experimento montado no laboratório muito simples, que consistia de uma placa e luz era jogada nessa placa. Conforme a luz batia na placa, elétrons da placa pegavam a energia luminosa e pulavam da placa. E mais uma vez a teoria ondulatória não dava conta de entender, né, de explicar, não dava conta de chegar nos resultados que eram obtidos no laboratório. Isso eu explico detalhadamente no curso, porque eu acho importante você entender um pouco a física quântica, né? Para você pegar o raciocínio, para você realmente perceber como que o universo funciona e dar esse salto quântico de consciência. E a boa notícia é que as pessoas realmente entendem, sem dificuldade nenhuma, né? Então, o Albert Einstein, ele fala, bom, já que, mais uma vez, as equações da física clássica relacionadas à energia não está conseguindo explicar esse fenômeno, eu vou usar a ideia do Max Planck, do quantum de energia, do pacotinho, que ele chamou de fóton, que é o pacotinho da luz. E Albert Einstein resolve também, usando a equação de Planck, calculando o fóton, a energia que o fóton carrega, que o pacotinho de luz carrega, ele consegue explicar tudo o que era observado no laboratório em relação a esse experimento. Então, aí é quando realmente a física quântica ganha credibilidade, ganha força, porque aí, né, a academia científica falou, poxa, realmente isso aí é importante, né? Já resolveu o problema da radiação do corpo negro, agora resolveu também o efeito fotoelétrico, e o Einstein ganha o prêmio Nobel por esse trabalho, né, do efeito fotoelétrico. Então agora, gente, vamos falar um pouco do Max Planck, né, das ideias que ele deixou
algumas curiosidades da vida dele. E por último, né, vamos falar, obviamente, de como isso tudo revolucionou a nossa vida, né? Então, eu peguei aqui, olha, alguns fatos, né, interessantes. Então, o Max Planck, ele já vem de uma família, né, de pessoas muito inteligentes, né? O pai, o avô e o bisavô, todos tinham sido professores universitários, todos pessoas muito inteligentes, né? E Max Planck nasce na Alemanha, né? Na cidade de Kiel, não sei exatamente se é assim que pronuncia, né? Ele nasce em 23 de abril de 1858 na cidade de Kiel, na Alemanha. E ele, com apenas 9 anos de idade, ele já tem o seu primeiro contato, né, com a matemática, e ele já foi, assim, meio que um gênio precoce, né? Mas o que eu acho muito bacana do Max Planck, porque, assim, vocês com certeza toda hora devem se deparar com alguns físicos, né, que seguem uma linha muito acadêmica, né, que diz que consciência não tem nada a ver com a ciência, que consciência não tem nada a ver com a física quântica. E essas pessoas, gente, o que eu posso dizer aqui é que, no mínimo, são mal informadas, né? Outro dia eu vi uma pessoa dessa falando que não tem nenhum estudo científico que mostre que o cérebro tem um comportamento quântico. Gente, eu falei, como as pessoas não sabem, né? Existe o Sir John Eccles, ele é Sir, né? Porque ele foi consagrado cavaleiro pela rainha da Inglaterra, e ele demonstrou o comportamento quântico do cérebro, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, tá, gente? Eu não tô falando de um cara aí qualquer, não. Eu tô falando de um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que comprovou o comportamento quântico do cérebro. Agora, pergunta se alguma faculdade de medicina inclui isso. Então, é muito engraçado, porque eles dizem assim, não há relatos de estudos científicos, não tem, porque eles não olham, porque eles não querem ver essas coisas, né? Essas coisas vão para o fundo da gaveta. Mas existe muitos, sim, inclusive pessoas renomadas e premiadas e reconhecidas, né? Mas isso tudo fica de lado. Eu sempre conto uma história muito engraçada, né, do meu filho quando era pequeno, que ele teve uma catarreira assim generalizada, eu não lembro nem exatamente mais como é que começou, e tinha catarro no ouvido, e o otorrino já queria operar, fazer um furo no ouvido para tirar o catarro, e eu falei, não, Deus me livre. E aí, quando eu cheguei no consultório, a primeira coisa que o otorrino me falou foi o seguinte, ele falou, olha, não existe estudo nenhum relato que comprove que a homeopatia é eficiente nesse caso. Aí ele propôs lá aquele tratamento absurdo, super invasivo. Eu saí de lá, fui direto no homeopata, né? O que ele falou entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Isso que eu falo com vocês. Não fiquem achando, tá, que ciência é religião, porque as pessoas às vezes tratam a ciência que eu digo assim, do meio acadêmico, como se fosse uma religião, né? O cientista falou, eles falam amém, amém. Só que a gente nem sabe, né, que paradigma que esse cientista está atuando, né? Então você vê, esse médico falou isso para mim, só que eu não disse amém, pelo contrário, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Eu saí de lá, fui direto no consultório da homeopata, ela passou lá a homeopatia, um remedinho, 2 semanas depois estava limpo, não tinha um muco, um catarro, nada. E aí eu voltei para a consulta, né, que eu tinha uma outra consulta já com ele, de revisão, para resolver o que ia fazer.
Ele ficou abismado, né? Ele falou, nossa, mas secou, né? O catarro e tal. Eu falei, sim, eu fiz um tratamento com homeopatia. Pergunta se ele deu alguma importância. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Do mesmo jeito que, para mim, eu não dei a menor bola quando ele falou que a homeopatia não funcionaria, ele também não deu a menor bola, apesar dele estar vendo na frente dele um milagre, né? Porque pela medicina tradicional aquilo não teria cura. E pergunta se ele deu importância. Aí eu falei, poxa, por isso que não tem registros de que a homeopatia funciona. E vai continuar não tendo, porque ninguém registra, entendeu? Quando a coisa chega assim na cara deles, eles simplesmente não olham. Então, infelizmente, existe isso, né, da física quântica, porque o próprio Max Planck, ele trazia a questão da consciência. Isso é que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso, né? Porque ele colocava aqui, ó, Planck acreditava que a consciência não é um mero epifenômeno da atividade cerebral, mas sim uma força que permeia a realidade, né? O epifenômeno é o quê? É um fenômeno secundário, é como a neurociência tradicional acredita, que existem, é o que a gente chama de causação ascendente, né? Então existem as partículas fundamentais que compõem os átomos compõem as moléculas compõem as células, inclusive os neurônios, que formam o cérebro, e por último surge a consciência como um fenômeno secundário desse amontoado de matéria. E aí eu te pergunto, tá, o que começou lá embaixo? As partículas fundamentais. E quem criou as partículas fundamentais? É um dogma, né? É um dogma. Não, isso aí a gente não tem resposta e vocês também não perguntam. Então, gente, percebe? A ciência não é essa última palavra nesse sentido, né? Dessa ciência. E o mais bonito é que quando você pega os criadores da física quântica, como eu estou falando agora aqui do Max Planck, eles traziam esse olhar mais amplo, né? Max Planck propõe o princípio da complementaridade inspirado pela imagem do Tao, do taoísmo, né? Que é aquela imagem assim do yin e do yang. Então eles bebiam dessas fontes, eles não quebravam, né? Como o paradigma clássico cartesiano, né? Que é o cartesiano? Divide tudo em pedaço, desconectado. Os grandes gênios ganhadores do prêmio Nobel não pensavam dessa forma. Claro, por isso eles eram gênios, por isso eles ganharam o prêmio Nobel. Ele também dizia, ó, independentemente do que se possa descobrir sobre o universo, a consciência sempre será o ponto de partida e o limite para a nossa compreensão. Então, tudo parte da consciência, né? Para Planck, tudo que existe, tudo que é percebido, que é falado, a consciência é a causa primária do universo. Então, mesmo que isso vá para a metafísica, né? Mesmo que isso saia do escopo do método científico, né? Isso eu concordo, realmente, não tem como expor a consciência ao método científico. Mas daí a você dizer que não é consciência, você também não pode provar, tá? Então, você não pode provar que é, mas você também não pode provar que não é. E aí os materialistas, né, lá do materialismo científico, do meio acadêmico, alguns, que não são todos, né? Aí eles vão falar, não tem nada a ver consciente, não, a fenda dupla não tem nada a ver, o que faz a observação é o aparelho. Gente, como que o aparelho faz a observação? Tem que ter uma consciência para registrar o que o aparelho mediu. Gente, assim, chega a ser ridículo, chega a ser absurdo, né? Então aqui, olha, eu tô pegando aqui de umas anotações para vocês. Então,
fecha com isso, né? O Planck, ele vai além dessa questão, né, da física, ele vai na metafísica, ele vai na filosofia, porque é natural, né? O mundo é um só, essa coisa, não, tem que separar. Não, até aqui é física. Não, lá é metafísica, lá é filosofia. Sim, nós temos essas separações, mas essas separações podem dialogar, porque é através da interdisciplinaridade que o conhecimento realmente surge, que a sabedoria realmente se instala. O Carlo Rovelli, que é um físico famoso da atualidade, ele diz: quanto mais nós quebramos as coisas e separamos, mais ignorantes nós ficamos. Então, gente, precisa uma mudança de paradigma, né? Então, aqui, ó, Planck sugeriu que a consciência não é apenas uma função biológica, né? Não é esse epifenômeno, essa coisa que surge de modo secundário, mas sim uma força fundamental que sustenta a realidade. Quer dizer, sem consciência não tem realidade. Gente, eu fico até emocionada. Olha que coisa linda. Esse gênio, ganhador do Prêmio Nobel, pai da física quântica, colocava, sim, a consciência como a origem fundamental do universo. E isso dá muito mais sentido à vida, ao nosso papel no mundo, à nossa relação com os outros seres, ao acontecimento da realidade, à maneira que a realidade se manifesta à nossa volta. Entende, gente? Porque nós estamos no século XXI, nós estamos hoje com problemas gravíssimos. Nós temos aí tecnologia invadindo nossas vidas, inteligência artificial. Nós temos aí os nossos adolescentes numa situação dificílima. Como lidar, né, hoje com o adolescente imerso nessa tecnologia e as pessoas adoecendo e problema de psiquiátrico para tudo quanto é lado, e o planeta esgotando os seus recursos, sustentabilidade em crise. Então, não tem jeito, nós precisamos dar o salto quântico de consciência, não adianta. Esse paradigma clássico cartesiano já deu o que tinha que dar. E ele não dá conta desse século XXI. A Cileia falando aqui, minha consciência grita, minha consciência fala, minha consciência questiona. Justamente porque todos, né, os grandes mestres iluminados, eles já falavam, né, eles já descreviam um mundo, um universo baseado nos processos de relação, baseado na nossa consciência. Então, se você, e hoje, só hoje, a passos lentos, né, a ciência também está chegando nisso. Então é lindo, é muito bonito, né? E a coisa realmente se torna um todo de conhecimento muito coerente. Então, gente, já está dando aqui o tempo da nossa live, e aí eu quero dar o presente de vocês, porque o aniversário é do Max Planck, né, que foi aí o pai da física quântica, e eu vou dar um presentão para vocês, tá? O pessoal aí que tá namorando os cursos de física quântica, que eu sei que tem bastante gente aí que tá namorando, mas ainda não entrou, né, com os dois pés aí para dentro desse paradigma quântico, em comemoração ao aniversário do Max Planck, por apenas 24 horas, tá? Nós vamos dar 50% de desconto em todos os cursos. Gente, metade do preço, ó, vai ser 24 horas, só que vocês vão sair na frente, tá? Porque eu não abri ainda, eu não divulguei isso pro grande público. Essas 24 horas, o aniversário dele é amanhã, né? Essas 24 horas, na verdade, começariam no primeiro minuto, né, de amanhã, após a meia-noite de hoje.
Mas eu já tô aqui passando para vocês que estão aqui assistindo a live, já vou passar para os meus grupos de WhatsApp, já vou passar para as pessoas que estão cadastradas nos grupos do WhatsApp, do e-mail, né, perdão. Já vou passar para a mala direta de e-mail, porque vocês que já estão me acompanhando, já estão aqui pertinho, vão sair na frente, tá? Que eu só vou divulgar geral a partir de hoje à noite. Mas eu já estou avisando para vocês por quê? Porque a página, quando tem muito acesso, a página começa a travar, né? E aí a pessoa pode tentar fazer a compra e não consegue, e aí perde a promoção das 24 horas. Tanto que eu nem sei se o site já está atualizado, mas o preço já está atualizado. Ângela, você não está em nenhum grupo, mas o pessoal que está aqui na live me manda um direct quando acabar a live que eu mando o link para você. Porque não adianta eu colocar o link aqui na descrição ou no comentário, porque o link não abre. Por isso que a gente tem que mandar o link só pelo direct, tá? A partir de hoje à noite eu vou abrir para todo mundo, mas agora eu estou abrindo para quem está assistindo a live e para quem está nos meus grupos de WhatsApp e na mala direta de e-mail, para vocês saírem na frente, porque quando começa a ter muito acesso, o site trava, pode dar problema na compra. Então vocês estão aí, ó, ganhando de presente, tá bom, meus queridos? Eu vou passar o link do curso introdutório, que é por onde vocês vão começar. Já ganha o meu livro. Gente, olha, metade do preço e ainda ganha o livro. Vocês ainda vão ganhar o livro aí na casa de vocês. Aí, ó. Feliz aniversário, Max Planck. Mesmo com 50% de desconto, vocês ainda ganham o livro na casa de vocês. Então é presentão mesmo, de coração para vocês. Mas quem quiser outros cursos, quiser o curso completo, por exemplo, da formação, pode pedir o link. Me pede o link no direct, me pede no WhatsApp que eu mando. Ângela, eu dei um curso em Curitiba agora. Sabe quantos anos tinha uma das minhas alunas? 92, Ângela. Se você olha no meu perfil as fotos do curso de Curitiba, você vai ver a minha foto com ela, a Marina, querida, 92. E, Ângela, vou falar uma coisa para você. Eu acho que 50% dos meus alunos são acima de 60. E eu acho isso maravilhoso, como vocês estão ativos no século XXI. Claro, vocês viveram até agora e agora vocês vão perder a cereja do bolo? Claro que não. É um privilégio estar vivo nesse século XXI, nesse momento de virada, nesse momento de salto quântico de consciência. Aí, a Cileia querida já está na turma de formação. Isso aí, Cileia. Já teve o workshop de brinde, né, Cileia? Maravilhoso aquele workshop. Então, Ângela, com certeza vale a pena fazer sim, tá? Eu te garanto que você vai aprender física quântica. Eu sei que a pessoa fala, gente, primeiro, aprender física quântica já é uma coisa que deixa a gente assim, né? Pô, será que eu aprendo? Segundo que, pô, eu já tenho uma certa idade, será que eu vou ter mais dificuldade? Não vai, Ângela. Todo mundo que entra no meu curso aprende física quântica, é uma benção. Olha, eu tenho aluno que é produtor rural, tá? Eu tenho algumas alunas que trabalham com artesanato, né? Tudo pessoas de mais idade e todas elas aprendem física quântica. É maravilhoso. Vocês vão ver os depoimentos, de vez em quando eu passo os depoimentos, pra você ver a carinha dos alunos, o olhinho brilhando, aquelas senhorinhas todas já de cabelo grisalho, cabelinho branco, falando, olha, o impossível aconteceu, eu aprendi física quântica. E são muitos depoimentos, né? Um ou outro não, tá? A Carla, querida, fez o curso presencial lá em Curitiba, né, Carla? Ela disse aqui, ó, pois é, as pessoas estão com a cabeça mais aberta do que os jovens, essas pessoas aí acima de 60, né, que vêm
que vem... Ó, a Cileia tá falando aqui que é mais velha que você, Ângela. E ela tá fazendo a formação completa. A Carla falou aqui, fiquei abismada de ver tantos de melhor idade no evento. Pois é, né, Carla? Tinha o Oduvaldo também. O Oduvaldo acho que já tá chegando nos 80. Já aquela cabecinha branca dele lá. E super ativo lá, animado, né? O Oduvaldo hoje é palestrante de física quântica. É um dos meus alunos mais antigos. A Lucineide aqui. Estamos juntas, Ângela. Assisto as lives da Eliane e comecei a perceber as infinitas possibilidades e como somos por energia. Uhul! Isso aí, Lucineide. Ó, te espero nos cursos. E vai ter um curso presencial no Rio também, tá, gente? O Lucineide, eu acho que é do Rio, né, Lucineide? Da Barra. Vai ser ali no Itanhangá. Um lugar bem gostoso, no meio da natureza, tá? Depois eu vou divulgar para vocês. Mas, gente, aproveitem, porque, olha, 50% de desconto é presentão do Max Planck mesmo, tá? A Cileia, farei 78 em junho. Cileia, não é possível, mas olha, eu não te dou nem 70. Tá vendo, gente? É a mente, ó. Quando a mente se mantém ativa, como retarda o envelhecimento, né? Porque esses meus alunos, nem eu acredito. Essa minha aluna de 92, ninguém dá 92 para ela, né? Eu falei pro meu médico, eu cheguei de Curitiba, eu passei no Rio para fazer uma consulta médica, e o meu médico, eu vou comprar esse teu curso de física quântica, porque eu quero aprender coisas novas, eu quero criar novos neurônios, tem isso, né? Fazer novas sinapses, tem gente que entra só para aprender mesmo, para atualizar cientificamente, para saber ler jornal, para saber ler artigo na internet, porque o curso vai te dar essa super base, né? E aí eu falei com ele, olha, doutor, ele tem 50 e poucos anos, mas o pai dele morreu de Alzheimer e tal, ele já quer manter o cérebro ativo, né? E eu falei, você não vai acreditar, eu tinha uma aluna de 92 anos no meu curso agora lá em Curitiba. Então, gente, olha, tudo é paradigma, tá? Vamos quebrar os paradigmas e vamos ser felizes. Vamos uma vida mais livre, feliz e sem culpas. É isso que o paradigma quântico vai te dar. Uma vida mais livre, feliz e sem culpas. Gente, sejam bem-vindos. Olha, aproveitem. Só 24 horas de desconto. Aproveitem. Olha, vocês podem entrar no site. Eu não sei se no texto do site já está escrito a promoção, mas quando vocês clicarem no link de compra, já vai sair o valor promocional, tá? Então, vocês podem entrar no site, pode clicar no link de quero adquirir, que a página para passar o cartão lá já tá com 50% de desconto. O valor são 12 de 41,06 centavos, tá? O valor parcelado e à vista R$ 397. Gente, presente, né? Presente mesmo. 12 de R$ 41,06. Olha, isso aí cabe no orçamento, né? E à vista, 397. Ô, Lucineide, não tem data. Você compra o curso, você tem acesso imediato a 7 aulas, divididas em 2 vídeos. Então, você acabou de comprar o curso, você já começa a assistir os vídeos aula. São 14 vídeos de meia hora, 40 minutos. São vídeos curtos. Qualquer intervalinho, você já consegue. Edmar, todos os cursos. Edmar, estou fazendo uma promoção aqui do aniversário do Max Planck. Tá? 50% de desconto em qualquer curso. E ainda tem lá a gravação das lives Tira Dúvidas, das turmas anteriores, onde a gente coloca mais conteúdo. O acesso, Aparecida, é por 1 ano, tá? Tá na plataforma da Hotmart, o acesso é por 1 ano. Mas esse curso é o curso introdutório. Então, se você se empolgar e quiser continuar, você pode comprar depois
o curso de aprofundamento. E aí, cada curso que você comprar, você ganha mais um ano. Aí, se depois você quiser continuar estudando, você adquire o curso seguinte e tem acesso por 2 anos, tanto ao curso novo quanto ao curso que você já tem, tá? O Edmar já é meu aluno, é isso aí, Edmar. Edmar já tá lá. Aí, que bacana. Então, é assim, entendeu? O acesso é por 1 ano, mas quando você compra o outro módulo, né, o outro curso que vem na sequência, você ganha mais 1 ano. Aí você tem 2 anos de acesso no curso que você acabou de comprar e no outro que você já tinha. Se você ficar só nesse, é 1 ano de acesso. Mas, gente, aproveita esse presente, tá? Aniversário do Max Planck, metade do preço, 50% de desconto nos cursos só por 24 horas, porque nós temos que espalhar essa física quântica e o Max Planck deu esse presente pra gente de ser o pai da física quântica e eu estou repassando esse presente para vocês com metade do preço, 50% de desconto em todos os cursos. Aí o Edmar, 59 anos, está lá fazendo a formação completa em física quântica e espiritualidade. Então, gente, olha, vocês me enchem de alegria. Um beijo. Quem quiser, me chama no direct que eu vou mandar o link. Mas tem o link lá na minha bio também, tá? Se vocês clicarem lá no link da biografia, lá da minha página, e clicarem lá, curso de física quântica, é esse mesmo, tá? Mesmo que a promoção não esteja no texto, porque, na verdade, a promoção só começa hoje à noite, eu tô adiantando para vocês, vocês podem clicar, porque na hora da página de fechar o valor, de passar o cartão, já tá com o valor promocional de 50%. 397 à vista ou 12 de 41,06 centavos. A minha página, Ângela, se você clicar em cima do meu nome, vai lá na minha página. Mas me manda um direct que eu mando o link para você. Ou eu mando, terminando aqui, eu mando o link para você, tá bom? Deixa eu fazer um print aqui para pegar a tua... Pronto, ó, já peguei aqui o teu nome direitinho. E aí eu te chamo lá no direct, pode ficar tranquilo. Gente, Terezinha tem 84 e já tá no básico. Não tô dizendo, gente, eu não sei, os meus alunos, que meus alunos aparentam 10, 20 anos mais jovens. Terezinha, não quer dizer que você tem 84. Não te conheci pessoalmente ainda, mas eu converso tanto com você aqui, tá vendo? Gente, vocês estão de parabéns, eu tenho muito orgulho de vocês, viu? Muito orgulho mesmo. E quem tá só no curso básico, aproveita para adquirir os outros, tá? 24 horas de promoção. Gente, beijo!